Ronald Golias, o gigante do humor. Luiz Carlos Barbano, o autor dessa obra, descreve a vida de Golias como ninguém. Nós vamos viajar pelo mundo do humor, numa pessoa ímpar, sem igual. Barbano conta com detalhes vários momentos da vida de Golias. A necessidade que eu tinha de fazer a um grande artista, um grande humorista cômico, um grande ator cômico, um dos maiores humoristas brasileiros, e que é um cidadão são-carlense, o desejo de fazer uma homenagem a essa pessoa que tão bem representou São Carlos. A gente sempre se pergunta o que o poder público vai fazer para homenagear o artista, né, o filho pródigo da casa. Mas a gente nunca se questiona o que a gente pode fazer como cidadão para homenagear o Golias. E eu fiz esse questionamento para mim e cheguei à conclusão de que eu poderia fazer uma homenagem ao Golias através de um livro que contasse a vida, a trajetória de vida do ator, do pai de família, do amigo, que é o Ronald Golias. Um personagem sem igual, um artista único, alguém que colocou no coração das pessoas a alegria, o riso, a alegria mesmo, de uma forma diferente. Ô Cride, fala pra mãe. Imaginem quantos verbetes, quantas dicas de humor ficou na nossa memória. Isso foi Golias. Mas melhor do que eu, o Barbano sabe explicar. Barbano, no momento em que você começou a descrever a vida de Golias, várias coisas foram descobertas. Dentre elas, o que mais te chamou a atenção? Golias foi uma pessoa que foi, na época que ele estava no auge do sucesso, uma das pessoas mais bem pagas e mais requisitadas do mundo artístico. Uma pessoa que ganhou muito dinheiro, geralmente há muita vaidade no meio artístico. E essa é uma característica do Golias que me chamou muita atenção, que ele não era nem um pouco vaidoso. E ele tem uma simplicidade muito grande, tem uma vida quase franciscana. Muitas vezes ele deixou de ganhar dinheiro para favorecer colegas de trabalho. Ele recusou aumento de salário para favorecer colegas de trabalho que necessitavam mais. Então, aquilo que mais me chamou a atenção é, como diz o Miele, essa unanimidade de bom caráter que era Ronald Golias, que apesar de ele trabalhar num meio de grande vaidade, ele foi uma pessoa extremamente simples, que sempre que podia ajudava os seus colegas. E isso ele levou para a vida, que não só como artista, mas também como pai de família, como amigo, como um cidadão exemplar, que tinha um código de ética muito forte. E isso é uma coisa que hoje em dia a gente estamos num momento do Brasil em que isso está fazendo muita falta. Nós precisávamos ter muitos exemplos iguais a esse do Ronald Golias, porque ele era uma pessoa espetacular nesse sentido. A obra é fora do comum. Em várias páginas como essa aqui, ó, todas ilustradas, muitas vezes com fotos que ilustram bem a vida e a obra de Ronald Golias. Uma obra sem igual, singular, sabe, bem detalhada. Foram várias pessoas entrevistadas e vários depoimentos dados na composição deste livro, que eu recomendo para você ler. Foram muitas pessoas entrevistadas, a pesquisa foi grande, Barbano? A pesquisa foi grande, foram 4 anos de pesquisa, depois mais 1 ano para escrever, porque você tem aquele monte de informação, de repente você fala, puxa, como é que eu vou transformar tudo isso num texto de fácil entendimento? Então, mas o grosso mesmo são os 4 anos de pesquisa. E aí envolveu alguns depoimentos, algumas entrevistas. Eu me peguei muito naquilo que ele falou na imprensa, durante o tempo que ele atuava como ator cômico. Mas algumas entrevistas foram feitas também, alguns depoimentos com artistas, mas o básico mesmo, o forte da pesquisa foi baseado na imprensa. O que a gente pode esperar no prefácio desse livro? O prefácio do livro foi feito por Carlos Alberto de Nóbrega, uma coisa assim que muito me honra, porque a princípio houve uma certa resistência, porque o Carlos Alberto é uma pessoa muito ocupada. Mas quando ele viu o trabalho do livro, quando ele leu o esboço, ele ficou maravilhado com o detalhamento que eu fiz da carreira, não só do Golias, mas do próprio Carlos Alberto de Nóbrega, do Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto, porque o livro, na verdade, não fala só sobre o Golias. Esse trabalho, ele relata de forma sucinta, bem resumida, também a história do próprio rádio e da televisão no Brasil, o surgimento do rádio e da televisão no Brasil, de forma bem resumida.
Porque não dá para falar de Ronald Golias sem falar da história do rádio e da televisão no Brasil, porque ele participou dos dois processos. O Golias, quando começou no rádio, logo a seguir veio a TV Paulista, a TV Tupi, depois a TV Paulista. A TV Paulista, no qual ele começou com a Praça da Alegria, com a Escolinha do Golias, a primeira Escolinha do Golias, depois com Folias do Golias. São programas que foram feitos especialmente para o Golias na TV Paulista. Era o primeiro momento da televisão. Tá? Então o Golias trabalhou em circo, trabalhou no rádio, no circo, depois no rádio, depois na televisão, foi Aqualoco. Aliás, ele despontou para o rádio pela fama que ele adquiriu como Aqualoco, né? Tá tudo isso muito bem explicado, como é que ele chegou até o rádio, depois como ele chegou até a televisão. Então, não foi uma coisa assim, ele não tinha a pretensão de ser um artista de rádio e de televisão. Ele tinha outras ideias, assim como todo mundo tem, ser advogado, ser médico. E de repente, mas ele tinha veia cômica, ele não se adaptava. Ele ia fazer um trabalho, ele foi trabalhar numa loja de camisas e ele fazia piadinhas. Ele foi trabalhar num escritório de advocacia e ele fazia piada com os clientes. E ele não tinha o jeito para ser um cidadão comum, ele tinha que ser um artista, ele tinha a veia cômica. Nas palavras do autor, você conta um fato interessante. No momento, Barbano conheceu Golias. E foi num momento singular. Naquele momento que ele chegou numa loja onde Barbano trabalhava, foi o primeiro contato. Era uma loja de, como dizia na época, atacado, cerealista, comércio de ferragens e alimentos, que ainda não era a época dos supermercados ainda. E era o meu primeiro emprego. E eu estava trabalhando, de repente a loja ficou vazia, todo mundo correu para fora e alguém depois entrou dizendo que estava ali o Ronald Golias. E aí eu fiquei entusiasmado porque de repente eu me deparo com uma figura que eu só estava acostumado a ver pela televisão, na Família Trapo. E o fato de poder conversar com esse personagem da Família Trapo foi para mim encantador. E daí eu comecei a nutrir um sentimento de carinho pelo artista, pelo cidadão são carlense, porque aí a partir daí eu tive a ideia de que o Ronald Golias era um são carlense. E eu fui nutrindo esse gosto pelo trabalho do artista, e foi tanto que acabou que recentemente, depois da morte dele, eu decidi prestar uma homenagem ao comediante contando sobre a história de vida, né? Como é que foi o processo que levou um rapaz pobre do interior, que se mudou para a capital por condições financeiras, fugindo da pobreza aqui em São Carlos, a família foi tentar uma vida um pouquinho melhor na capital, e a vida levou ele até a capital para ser um dos maiores cômicos do Brasil. Então é uma coisa assim, como é que a vida caminha, como é que o universo conspira para levar você até o local que você deva estar num determinado momento da vida. O destino dele era ser um dos maiores comediantes do Brasil. E, por sorte, o meu destino, né, que infelizmente não tive o prazer de conhecer Golias em vida, o destino me reservou o trabalho de contar a história do Golias para as futuras gerações que não conheceu o Golias. Agora, ele teve um momento ímpar. Conversando com várias pessoas que conheceram Golias, famosas inclusive, Ziraldo fez uma caricatura e entregou para o Barbano, que hoje está no livro. Barbano pode até nos mostrar essa caricatura especialmente feita para Ziraldo e como que ela surgiu, o porquê que ele enviou essa caricatura, o que representa, da onde veio. Como que foi isso? Você conversou com o Ziraldo e de repente Ziraldo te enviou mesmo? Isso, nas pesquisas eu descobri que o Golias fez 10 filmes. Em 62 ele fez um filme chamado Os Cosmonautas, que ele contracenou com o Grande Otelo. E o cartaz do filme Os Cosmonautas, na época, foi feito pelo grande Ziraldo, o cartunista Ziraldo. Então eu entrei em contato com o estúdio do Ziraldo no Rio de Janeiro, oferecendo um espaço no livro para ver se ele gostaria de falar alguma coisa, né, uma vez que ele fez o cartaz do filme. E ele me disse assim, olha, eu não vou falar nada porque o meu ofício não é falar, mas eu vou contribuir com aquilo que eu sei fazer muito bem, que é cartoon, caricatura. Então ele fez esse trabalho exclusivamente para o livro, o que me deixou muito lisonjeado. Nessa biografia foi um vai e volta sem parar. Embora
com uma certa lógica, esse vai e volta, acabou descrevendo toda a trajetória de Golias, que está aqui retratado nessa linda obra. Como a gente disse, olha aqui, ó, há momentos de fotos, há momentos de descrever momentos em que o Golias estava em cena, ou mesmo entre os amigos, ou mesmo como destaque de importantes revistas brasileiras. Foi assim mesmo. Agora, nesse zigue-zague, a obra ficou completa. Sim, e uma coisa que eu fiz questão de colocar, falando em fotografia, é porque todo mundo conhece o Ronald e Golias através da Praça é Nossa, a Escolinha do Golias, são aqueles personagens clássicos, né? O professor Bartolomeu Guimarães, Bronco, Pacífico, o Profeta, enfim. Na verdade, principalmente a geração mais jovem, conheceu esse final de carreira do Golias quando ele fez esses personagens na Praça é Nossa, no SBT. Então eu fiz questão de colocar algumas fotos no livro que são muito mais antigas e mostram Golias que as pessoas não estão acostumadas a ver, como palhaço. Ninguém viu Golias como palhaço, como boneco de ventríloco. Então são programas que eles faziam na antiga TV Paulista, na década de 60, e que ninguém tem conhecimento dos programas que ele fez no passado. Uma coisa, por exemplo, todo mundo acha que o Golias sempre foi comediante. Mas ele começou na Rádio Cultura de São Paulo como locutor, como contra-regra, como humorista. Ele fazia aquilo que aparecia. Aqui parece que o Golias está aqui no momento de palhaço. Olha aqui, ó. Olha essa foto aqui. Aqui ele está fazendo papel de palhaço. Olha que interessante. Ninguém, eu acho que, pôde vivenciar esse momento do Golias com a cara pintada de palhaço. Exatamente. Aqui na TV Paulista, contracenando com o cantor Silvio César. E ele fez teledrama. Todo mundo acha que ele só fez humor. Na TV Paulista tinha um programa chamado Teledrama Três Leões. E o Golias trabalhou nesse teledrama fazendo personagens dramáticos. Olha aqui, teledrama. Aqui nós temos um personagem que o Golias fez num programa chamado Nóbrega e seus bonecos, na TV Paulista também. Ele fazia um boneco de ventríloco. Enfim, são fotos que mostram um Golias diferente, que ninguém está acostumado a ver, né? Ninguém conhece o Golias com essa performance. Agora, essa trajetória dele foi muito rica, né? Ele teve uma trajetória de conhecimento, inclusive os chavões que ele falava, o Cride, fala pra mãe. De onde saiu esse chavão? Esse chavão ficou muito conhecido e é ainda. Isso é muito legal, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, eu procurei Irineu Gualtieri, que aqui na cidade todo mundo sabe que o Irineu foi um grande amigo de Golias, né? Foi colega de infância e essa amizade foi até o final da vida. E quando eu comecei a pesquisa, eu falei com o Irineu abriu as portas da família para mim, que ele é amigo da família até hoje. E ele disse para mim, você tem que entrevistar o Cride. O Cride é vivo e mora aqui em São Carlos. Foi aí que eu me surpreendi, porque para mim o Cride era um personagem fictício. E o bordão, o Cride fala para a mãe, ele copiou esse bordão da mãe do Cride. O Cride ele morreu ano passado, chama-se Euclides Gomes dos Santos. Ele era um garoto que era vizinho do Golias, era amigo do Golias, e a mãe do Euclides era uma pessoa muito simples, então ela não chamava ele de Euclides, ela chamava ele de Cride, simplificava o nome, né? Então o Golias pegou esse bordão que ele achou engraçado a mãe do Cride chamar, de repente o Cride estava na rua e a mãe dele falava, o Cride, vem lavar os pés para ir para a escola. Então o Golias às vezes encontrava o Cride no caminho e falava, ô Cride, fala pra mãe que eu vou comprar um doce, volto já. Vou pescar um lambari no mercado, volto já. Então, esse bordão, ele foi inspirado num personagem real que foi amigo de infância do Golias e que morreu ano passado. Eu tive o prazer de ter o Cride no lançamento do livro ano passado, em maio do ano passado no Sesc. 20 dias depois ele faleceu. Nossa, bom, estava escrito, né? Mas, na verdade, o Golias morava onde aqui em São Carlos, para quem quer se localizar, né? Quem quer se localizar, olha, não esqueça da obra. A obra é fácil, você encontra nas melhores livrarias do Brasil, tá bem? Aonde que ele morava aqui em São Carlos, o pessoal se localizar um pouquinho? O Golias nasceu numa casa na rua Jesuíno de Arruda, número 146. Ela não existe mais, foi demolida.
Mas logo depois ele se mudou para uma casa que existe até hoje e que foi transformado em museu há 3 ou 4 meses atrás, que hoje é a Casa Ronald de Golias, na Rua Geminiano, ali 2 quarteirões do Mercado Municipal. Então você estando no Mercado Municipal, 2 quarteirõezinhos para frente, na Geminiano, você chega até a casa do Ronald de Golias. Tem a placa na porta, é um museu, não cobra nada para entrar, é um museu onde tem muitas imagens, a maioria das imagens que estão aqui no livro também estão no museu. O museu tem muito mais imagens que eu forneci para eles também. E ali conta de forma resumida também um pouco da vida do Golias. E ali ele morou até 1939, na verdade começo de 1940, quando ele foi para São Paulo com 11 anos de idade. 11 anos. Isso. E ali se tornou Golias, mas Péricles do Amaral. Parece um nome diferente, um nome muitas vezes que nós desconhecemos, mas também fez história e também ajudou muito na trajetória de Ronald de Golias. Aqui o Barbano está mostrando aqui o momento do Péricles, aqui olha a foto do Péricles do Amaral, e ele vai contar também na verdade foi um ilustre senhor que fez parte da trajetória de Golias. Conta um pouquinho sobre Péricles, quem foi ele, qual a influência dele na carreira de Golias. Péricles do Amaral foi um achado porque é o seguinte, eu comecei a escrever sobre um são carlense chamado Ronald de Golias. E nas pesquisas eu me deparei com o Péricles do Amaral, que também era são carlense. E assim como o Golias foi para São Paulo cedo, com 9 anos de idade, o Golias foi com 11 anos, o Péricles foi um pouco mais cedo, com 9 anos de idade. E de São Paulo depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro e lá ele fez a vida dele. E ele o Péricles se tornou uma referência na radiofonia e na televisão brasileira. Foi o Péricles do Amaral, ele era diretor de TV, da TV Rio, e foi o Péricles que abriu as portas do Rio de Janeiro para o Ronald de Golias, para o trio, né? Ronald de Golias, Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, que levou a Praça da Alegria para São Paulo, porque naquela época a Praça da Alegria passava na TV Paulista, depois na TV Tupi, depois na Record. Mas começou na TV Paulista e não havia rede de televisão, então o que se fazia em São Paulo o Rio não conhecia e vice-versa. Mas o Péricles do Amaral conheceu o trabalho do Manuel de Nóbrega, da Praça da Alegria, e levou para a Praça do Rio, né, a Praça para o Rio, na TV Rio, e fez mais sucesso no Rio do que em São Paulo, por sinal. Golias fez sucesso da noite para o dia no Rio de Janeiro, através da oportunidade que o Péricles do Amaral, outro são carlense desconhecido, que a gente acabou descobrindo por acaso, né? O bom da pesquisa é isso, né, Kleber? A gente vai descobrindo essas pérolas, né? E na verdade, são 2 são carlenses ilustres, um artista de frente às câmeras, que é o Golias, e um artista nos bastidores, que foi o Péricles do Amaral. Então eu fiquei muito feliz. Aproveitando que nós estamos nessa página, como curiosidade, esse cidadão aqui que está na janela chama Carlos de Souza, era um motorista de táxi em São Paulo. O Golias conheceu esse motorista de táxi quando eles faziam um trabalho em circo. O carro do pai do Manuel de Nóbrega, do Carlos Alberto de Nóbrega, fundiu o motor e eles passaram a usar os serviços do taxista, Carlos. E aí, inspirado no jeitão do Carlos falar, nos trejeitos e no palavreado, no jeito malandro do Carlos, motorista Carlos falar, o Golias criou o personagem Bronco. Então esse cidadão aqui da janela foi o cara que inspirou o Golias a criar o personagem Bronco. Ele se inspirava em outros personagens da vida real também para criar. Então ele tinha esse lado de adaptar-se, transformar-se, absorver, criar. Porque você está falando do Creed, agora você está falando dele e assim por diante. Então ele também levava em consideração pessoas. Sim, mas isso era uma prática muito comum dos cômicos da época. O Manuel de Nóbrega, muitos dos personagens da Praça da Alegria foram inspirados em artistas, em cidadãos que circulavam pelas ruas e praças de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E o Golias também, acho que teve um bom mestre, né? Que foi o Manuel de Nóbrega. O Golias também pegava esses pequenos, pensava esses pequenos detalhes das pessoas comuns do dia a dia e transformava isso em personagem. Aliás, o Golias falava que a melhor piada, que na opinião dele a melhor piada é aquela que sai da vida real,
não as inventadas, porque são as piadas com as quais o público se identifica. Que interessante. Para quem não conhece, no caso, o autor, né, ele é formado em História, tá? E ele nasceu em 1957, é isso mesmo, Barbano? Isso, São Carlense também, assim como Golias. Me formei em História aqui na Unicep e aí resolvi fazer esse trabalho. Agora, uma coisa que é legal falar também, Kleber, não dá numa entrevista você passar todos os detalhes. Sim. O livro reúne causos, piadas e conta de forma... Muita coisa aconteceu para o Golias até ele chegar, boas e ruins na vida dele, até ele se tornar o artista que foi. Então tem muitos causos com os familiares, tem muita coisa que aconteceu, imprevistos, decepções, porque as pessoas acham que a vida do artista é um mar de rosas. O cara, ele tem o perfil do artista desde cedo, ele tem todos os caminhos facilitados, e não é verdade. Ele sofreu muito, ele teve seus contratempos, a família sofreu, enfim, como sofre todo mundo, né, para levar a nossa vida do dia a dia. Então teve muitos vais e vens e tem muita coisa interessante, muita curiosidade bacana que não dá para falar em poucas palavras numa entrevista. Então o leitor vai encontrar uma leitura recheada de causos engraçados, outros nem tão engraçados, um pouco até tristes, mas é a vida, né? Composta de altos e baixos, e mostra a garra de um grande artista, uma pessoa que fez da sua vida um grande palco, onde ele se expõe de forma humorística como ninguém fez, um gênio do humor brasileiro. Agora, quem quiser falar mais com você e saber um pouquinho mais, inclusive em forma de palestra, ele pode palestrar sobre a vida de Golias. Ele está preparando uma grande exposição, que é um novo projeto. Ele está preparando também o e-book, ele está preparando vários e vários outros materiais dessa linda obra que demorou mais de 4 anos para ser preparada e estar aqui para a gente poder ler, inclusive agora, mas vale a pena, vai ser um exemplo de vida. Você vai navegar, você vai viajar na história desse lindo artista, que assim posso chamá-lo, chamado Ronald Golias. Mas o Barbano vai deixar também o contato deles para que vocês possam entrar em contato com ele, conversar. Inclusive, vocês que nos assistem, podem agendar entrevistas com o Barbano, porque ele, mais do que ninguém, conhece a história de vida de Ronald Golias. Como que faz, Barbano, para entrar em contato com vocês, você te mandar um e-mail ou mesmo te pré-agendar para uma possível entrevista ou uma palestra? Olha, acho que a forma mais prática. Esse livro foi publicado pela editora Rima, que é uma editora aqui de São Carlos também, que agradeço muito o fato do interesse da editora num artista são carlense, num trabalho feito por um são carlense, de um artista são carlense. Eu acho que o caminho mais fácil seria através da editora. A editora Rima é www.editorarima.com.br. E agora, para falar com você, mandar um e-mail, por exemplo, para te tirar alguma dúvida, qual seria teu e-mail? Olha, o meu e-mail é barbano@sc.usp.br e tem o meu celular também, se alguém quiser falar pessoalmente, é 9DDD 16 99993 8105. Interessante é essa obra. Interessante também é o pesquisador e autor dela. O interessante é nós conhecermos os nossos valores, não perdermos as nossas memórias e aprendermos mais com a vida desse brilhante artista chamado Ronald Golias. E os nossos aplausos para o Barbano, que é um autor são carlense que soube muito bem pesquisar, escrever e nos brindar com tão importante obra. Tá bem? Eu gostei demais dessa entrevista. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Coisa louca, o broto que eu encontrei provou minha capacidade, me apaixonei. Oh, que coisa louca, o
broto que eu encontrei roubou minha capacidade. Meninis, me apaixonei. Laura, Dolores, Odete, Inês. Agora eu vou mudar de amores. Sabem o que mais? Crique vocês. Oh, British, que coisa louca. O broto que eu encontrei roubou minha capacidade. Meninis, me apaixonei. Oh, British, que coisa louca. O broto que eu encontrei roubou minha capacidade. Meninis, me apaixonei. Laura, Dolores, Odete, Inês. Agora eu vou mudar de amores. Sabem o que mais? Clique vocês. Ô cabrito! Ô gordo! Ô gordo! Ô gordo! Ô gente danada! Laura, Dolores, Odete, Inês. Agora eu vou mudar de amores. Sabem o que mais? Clique vocês. Ô Crides, que coisa louca! O broto que eu encontrei provou minha capacidade. Me apaixonei. Oh, British, que coisa louca. O broto que eu encontrei roubou minha capacidade. Meninis, me apaixonei. Ô Crides! Muito bem!